Bom dia, tudo bem com vocês? Sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida, Breathworks no Brasil. E aí estamos aqui, né, novamente, aguardando as pessoas. Tetê, bom dia! Que bom estarmos juntas aqui. Fernanda, bom dia. E enquanto as pessoas chegam, então, somente lembrar, né, de que nós estamos aqui todas as terças-feiras, então, se tiver um feriado e tudo, então, essa terça a gente não consegue, né, estar, mas se não, estaremos todas as terças, das 7h30 às 8h10, mais ou menos, e a intenção, o propósito, né, de estarmos juntas e juntos é de realmente meditarmos, né, uma meditação juntas, assim, coletiva, ela vai ganhando bastante força, né, e ao mesmo tempo não de fazermos uma meditação sem uma intenção, né? A intenção, ela é, assim, uma essência, eu vou dizer assim, é bastante importante a essência, porque assim, na meditação se torna uma coisa muito também automática e funcionando como uma busca, né, de um medicamento, algo assim. Então, e não é para isso, né? Então eu gostaria hoje de talvez assim trazer um pouco mais de clareza com relação a isso, né? Então, já falei várias vezes aqui, sempre lembrando que a meditação em mindfulness, que significa a meditação com uma atenção plena, uma plena consciência, né? Então, tem vários tipos de meditações, mas do que nós estamos falando, né? E que a partir desse treinamento da mente que fazemos através da meditação formal, vamos levando, porque mindfulness é isso, não é só a meditação formal, mas como é que eu torno isso consciente, né, durante as nossas atividades, durante a nossa vida, enfim, né. Então, o verdadeiro propósito, né, das meditações de atenção consciente, né, é de buscarmos cada vez mais a paz interna, né, e a intenção de cultivar a consciência, né, para se chegar nessa paz interna. Então, muitas vezes, essa paz interna, ela é confundida com a calma, né? Com algo assim muito rápido, né? Eu vou, como um comprimido, né, que eu falei para vocês agora, no sentido de pegar a meditação em mindfulness e tomar um comprimido disso, porque eu tô, sei lá, agitada, eu quero me acalmar. Tudo bem também, né? Mas se isso for o propósito sempre, talvez essa paz interior, ela não chegue, né? Então, é como se eu fosse tomar comprimido toda vez, né? Mas alivia ali naquele momento, mas vai continuar, né? Perdurando. Se nós não compreendermos ou observarmos, nos familiarizarmos com a nossa mente, né? Então, para que nós meditamos, né? Para cultivar a consciência do momento presente e com o propósito de trazer uma paz interior. Tudo bem, mas e aí, como é que acontece essa atenção, né? Então, é treinando a mente, observa, como é que
por onde começa, né? Isso tudo, todo esse processo, né? De nos silenciarmos ou silenciar a mente, né? Porque à medida que nós silenciamos a mente, o corpo também vai se aquietando, né? Porque tudo isso é uma relação só, né? Corpo, mente, coração, emoções, pensamentos e as sensações, elas não tem como separar, né? É da nossa natureza humana. Então, por mais que tem internet aqui. Gente, eu não estava com vocês agora, né? Conseguiram me escutar? Que deu uma baixa conexão. E então, continuando. Então, eu estava dizendo que a mente, o corpo e o coração, elas não se separam, por mais que a gente queira, não. Ah, que bom, então, Betty, obrigada, viu? Então tá bom, Teté, obrigada. Então, tudo isso não se separa, por isso que toda a nossa base do sofrimento, ela nasce da mente não observada, né? Então, toda a base do nosso sofrimento, ela nasce de uma mente não observada, né? Então, como podemos aliviar, né? Trazer essa paz interior, né? Individualmente, sempre do individual para o universal, né? Porque tudo aquilo que estamos cultivando aqui agora para nós, ela vai refletir, né? Positivamente, vamos dizer assim, de uma forma muito, talvez assim, trazendo com uma nutrição, né? Uma boa nutrição, né? Para mim, acabo também enviando essas boas energias para todas as pessoas, para o ambiente, enfim. Então, a primeira coisa é isso. Quem observa essa mente, né? Que nós não somos a mente, como diz o Buda do Mindfulness, né? Somos simplesmente observadores da mente, né? Então, não é questão de dominar a mente, mas de conhecê-la, porque o domínio, ela vem com uma certa rigidez, né? Dominar, controlar a mente, né? Eu sei que às vezes é um modo de falar, né? Mas de verdade, né? Se tudo que é rígido, né? Se nós estamos voltando à rigidez, né? Então, tudo que é rígido, né? Rígido é controlar a mente. Eu tenho que controlar a mente, eu tenho que buscar, alcançar, né? Buscar, alcançar a paz a interior, né? Então, isso é muito rígido, né? Então, quando há uma rigidez, tudo que é rígido quebra, né? E tudo que é flexível se transforma, né? Então, tornar realmente uma mente mais flexível, com mais sabedoria, mais clara, né? É isso que a gente está buscando e naturalmente vamos alcançando, né? Ou essa busca de uma paz interior, né? Ela vai acontecendo por conta da consciência, né? Então, como é que nós podemos, né? Vamos dizer, no dia a dia, notar a mente, observar a mente. Então, sem precisar fazer nada, né? Não precisamos querer, desejar que a minha mente seja clara. Não, simplesmente observe, né? Observando, naturalmente tudo isso vai acontecendo, né? Mas com observar com uma abertura, uma curiosidade gentil para nós mesmos, né? Então, somente observar, ela pode criar mais sofrimento, né? Mas observar com bondade, com gentileza para nós mesmos, né? Porque muitas vezes não queremos nos aproximar daquilo que nós estamos
observando e queremos fugir porque, nossa, a minha mente é ansiosa. Ah, não, né? Acho que não é tão ansiosa assim, né? Eu tô percebendo, aí eu tento dar uma fugidinha, né? Então isso é como se fosse uma resistência de querer aceitar algo que esteja observando, né? Então, por exemplo, em Mindfulness, tudo começa com algo muito do dia a dia, né? Observar a mente, ela é uma sutileza, né? Mas eu sei que quando estamos muito raivosos, irritadas, né? Descontentes, contrariadas, magoadas, enfim, com uma tristeza também mais profunda ou de uma alegria, né? Muito grande. Então, quando tudo é assim muito grande, a gente percebe mais, né? Porque a sutileza, ela vem depois, parece, né? Mas quando é algo grande assim, nossa, como eu tô ansiosa hoje, eu preciso meditar. Então, nessa hora, provavelmente a meditação ela vai servir de comprimido e não é por aí. Então, por isso que a meditação e mindfulness, ela vai acontecendo assim todos os dias, né? Que seja assim 1 minuto, 2 minutos. Então, ela vai acontecendo, né? Toda essa clareza em silêncio mental. Não tem outro jeito, né? Imagine como que a gente pode escutar o outro falando. Eu falando em cima dele? Não. Ou enquanto ele está falando, eu estou com 1000 pensamentos de como responder para ele? Também não estamos prestando atenção, né? Quando silenciamos, pausamos para escutar, né? Então, às vezes, assim, para nos escutar, precisamos silenciar também. Então, buscar o silêncio primeiro, né? Para depois eu poder me escutar de verdade, escutar o outro de verdade, assim para tudo, né? Então, por isso que essa pausa mental, ela vai acontecendo se nós treinarmos a nossa mente a pausar, para poder realmente ir tomando a consciência, né? Porque a consciência acontece na pausa, né? A consciência acontece quando nós estamos assim assentando um pouco mais, né, os pensamentos agitados, e aí a hora que pausamos como pausar, né? E ir para a respiração, para os sentidos do corpo. Então é isso, né? Isso, ir para os sentidos, esse modo ser da mente, né? Ir e aí pausamos. E assim acontece. Por isso, mindfulness é isso. Nós treinamos 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos, né? 20 minutos, meia hora. Mas não precisa ficar um monte de tempo ali meditando, né? Isso pode acontecer no retiro e tudo, mas em casa, no dia a dia, 15 minutinhos, 1 minutinho, vamos começando aos poucos, né? Até vocês mesmos perceberem o quanto que a mente, ela vai no tempo de acalmar e de nos perceber mais, de sentir, enfim. Porque essa prática meditativa vamos levar para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, se estamos fazendo alguma atividade, isso é muito sutil, né? Alguma atividade e vamos nos percebendo os pensamentos. Então, por exemplo, qual é a atitude da mente, né? Da minha mente aí. Então, olha uma sutileza. Estou escovando os dentes, né? Estou escovando. E na hora que eu estou escovando, já estou procurando o fio dental, por exemplo. Então, não, fique na escovação. O fio dental depois, não precisa estar. Não, mas eu estou aqui. Então, esse é o hábito mental. De que, nesse intervalinho eu me percebo. Eu percebo a mente. Eu observo, acho graça. Estou aqui escovando, não, tudo bem. A minha mente já foi querendo antecipar alguma coisa. E eu já volto e falo, estou aqui, escovando os dentes.
sentindo aqui esse momento da escovação, como é que eu tô com as sensações aqui, apertando muito a escova, como é que você está sentindo o refrescor, enfim, eu estou aqui, né? Mas não, então já estou me percebendo, minha mente já no futuro, já ansiosa, né? Ai, Luísa, mas só por causa disso? Sim. Esse por causa disso vai crescendo para outras coisas e vai virando um hábito, né? Então, por isso que na meditação nós vamos nos percebendo os pensamentos e tal. E aí, levamos tudo isso para a nossa vida cotidiana de estar o quê? Realmente presente com os meus sentidos, né? E aí eu começo a compreender, observar e compreender a mente, e não de querer mudar a mente. Porque é como se nós estivéssemos recebendo os pensamentos na nossa consciência, sabe? É como o céu, a consciência, e as nuvens, os pensamentos, os sentimentos. É como se o céu estivesse recebendo tudo isso, né? E não quero você, não, simplesmente observe, né? Então, e aí sim, vamos percebendo, a gente fala assim, parece que só tem coisas ruins, né, na mente, não é verdade, né? Então, trazer a mente ao nosso favor, como disse a nossa professora, né, de Mindfulness da Breathworks, criadora do programa, né, MBPM, ela fala muito de trazer a mente ao nosso favor, né? Porque se deixar ela solta, né, ela vai fazer o que ela quiser e do jeito que for, e a gente vai e continua isso como um hábito, né? Então, para que trazer, então, como é que nós podemos ter a capacidade de realmente estarmos presentes, né? Para quê? Para o nosso propósito de buscar uma paz mental. Então, mais uma vez, não é me acalmar, é bem diferente, né? Então, é trazer a paz mental, né? A paz mental, a paz interna. Como podemos fazer isso, né? Ter esse propósito ali, mas com a intenção de praticarmos, né? A cultivar a consciência do momento presente, né? E aí como isso acontece com essa atenção, né? Então, atenção no nossos pensamentos, né? E o quanto que a consciência corporal ela vai sendo, né, cultivada para quê? Para alcançarmos de uma forma mais natural a nossa mente, né? Porque os pensamentos e emoções, elas já estão no corpo, na respiração, né? E estando no corpo, né? Eu falo, a respiração parece uma coisa separada do corpo, né? Por isso muitas vezes lembrar da respiração é quando a gente fala do corpo. Então, todas essas sensações, tanto da respiração como as sensações no corpo, ela vai mostrando como é o nosso hábito mental, né? Se estamos nesse hábito mental de rigidez, de autocrítica, de ansiedade, o corpo também já vai se manifestando, né? Muito, muito rápido, porque tudo isso acontece de uma forma simultânea, né? Então, o que vamos fazer agora, né? A prática formal, que é a prática da pausa, né? Pausar para nos perceber de uma forma amável. Assim a mente se aquieta, o corpo se aquieta, a respiração ela vai se tornando um pouquinho mais profunda e lenta. Isso vai trazendo tirando algumas névoas, né? As nuvens, as espumas aí da mente, para ir aos poucos e clareando. E nessa clareza, assim, de que realmente como está a minha mente, como é que ela... Eu estou observando, estou me familiarizando, e aí eu vou vendo esse processo de aquietar a mente, né? E aí,
sim, cada um tem a sua sensação, né, da sua própria prática, né? Então, com certeza nós vamos agir a partir da harmonia, mas sem forçar a calma, né? Sem forçar nada, somente observar. Então, aos poucos vamos nos observando a postura, somente lembrando que na pausa vamos decantando aquilo que vocês escutaram, vamos decantando o que estiver aí em relação às emoções, pensamentos. Decantar, pausar. Notando o que está ao seu entorno, seu ambiente. Os sons, a temperatura do ambiente, toda a sua consciência recebendo o que está aí no externo. Talvez já venha alguns tipos de pensamentos a respeito. Somente estar aqui. Veja se você pode ajustar um pouquinho mais a postura física para estar um pouquinho mais confortável. É importante a postura para que a postura não seja um impedimento de uma boa prática. Pode fazer sentada, deitada. E os olhos abertos, fechados, semiabertos, está tudo bem. Somente abertos ou semiabertos, direcionar o olhar para um ponto, sem distração. Talvez direcionar o olhar para baixo. Notando as sensações, talvez do corpo se entregando à superfície, soltando um pouquinho mais a resistência, deixando que o corpo possa ir se soltando, sentindo o seu peso, à medida que você possa, sem forçar nada. E agora, nesse momento, notando alguns pontos de contato do corpo com a superfície, simplesmente sentindo um contato, sem precisar pensar, somente sentir. E agora sentindo a respiração, como ela é, como ela está.
E vamos aos poucos iniciando a nossa prática, uns 12 minutinhos, uns 7 minutinhos. Pouco a pouco, notando o movimento da respiração. Sem precisar mudar nada, somente observar. A mente já talvez quer fazer algo, quer se fixar em algo. Voltar para os seus sentidos agora, notando o movimento da respiração, talvez no peito, no abdômen. Descansando um pouquinho mais na região do abdômen. Notando o movimento do abdômen subindo e descendo com a respiração. Talvez possa notar uma respiração um pouquinho mais profunda e lenta, aí na região do abdômen. Se não notar, está tudo bem, sem forçar nada, sem forçar a respiração. Notando agora o movimento nas costas, a sutileza do movimento da respiração nas costas. Somente observando. Talvez já possa notar alguma tendência mental por meio dos pensamentos, julgamentos, críticas, reflexões, análise, avaliação. Está tudo bem. São só pensamentos. Voltando a sua atenção agora para a respiração, o ar que vai entrando pelas narinas, saindo pelas narinas ou pela boca. Somente sentindo, sem precisar analisar se é assim, se é certo ou não. Somente explorando com curiosidade gentil. A nossa intenção é de observar. Observar os pensamentos, emoções. E observando, sentindo as sensações. Observamos a mente e sentimos as sensações no corpo, na respiração. Notando agora as sensações gerais do seu corpo, sensação de temperatura,
algumas partes mais frescas, somente sentindo diretamente no seu corpo, na sua pele, se for possível. Se não, está tudo bem. Permanecendo um pouquinho mais na sensação da temperatura. Pode ser que tenha alguma parte um pouquinho mais aquecida. Enquanto estou aqui na presença, o que a mente também está fazendo. Somente observar a mente e voltar para os seus sentidos. Sentindo o frescor, sentindo a temperatura mais morna, mais quente. E aos poucos, talvez uma sensação de musculatura. Veja se há alguma parte um pouco mais tensa, mais rígida. E o que acontece quando você observa as sensações? Talvez a mente quer controlar, quer mudar a sensação. Somente observar a mente querendo fazer isso e o corpo com toda a sua sabedoria, naturalmente vai soltando se tiver um pouquinho mais tenso. Observando a sabedoria do corpo naturalmente, de distensionar talvez, e a tendência da mente de querer consertar com uma certa impulsividade, o desconforto talvez. Sentindo a sabedoria do corpo, de aliviar o sofrimento, aliviar a tensão e notar talvez alguma reatividade da mente de querer consertar algo, deixando o tempo do corpo de poder se assentar. E aos poucos vamos notando o corpo como um todo descansando. A respiração talvez se aprofundando um pouquinho mais, observando uma respiração um pouquinho mais profunda e lenta, sem precisar controlar, mas deixando que o próprio corpo possa sentir essa necessidade de inspirar um pouco mais profundo e expirar mais lentamente, como um suspiro. E na expiração, sim, intencionalmente deixando que o corpo também vá soltando o ar, soltando o corpo. A respiração mais calma e tranquila. Talvez uma pausa mental, que você perceba a mente um pouco mais aquietada. E vamos, aos poucos, terminando a nossa prática. Um corpo mais relaxado, um corpo mais aquietado. E decantando mais e mais a experiência. Estamos como se voltando para a nossa
casa. E a intenção de ir tirando algum pó todos os dias. Manter essa casa limpa, clara, serena. Somente observando e deixar fluir com tudo que está aí, observando em silêncio, e que essa prática possa continuar durante as atividades. E aos poucos podemos nos mover no seu tempo, com gentileza, com bondade para você, e fazendo algum movimento que o corpo necessitar. Então, muita gratidão e até a próxima terça-feira.